Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade e o nosso assunto agora, como eu disse no bloco anterior, é emagrecimento saudável. Você aí de casa, você é daquelas pessoas que vivem fazendo dieta? Pois é, toda dieta que ele indica, você vai lá e faz. A falta de tempo, gente, é um dos motivos, que leva as pessoas a apostar em métodos que prometem a queima de gordura rapidamente, e a não investirem em um emagrecimento saudável, o que, na verdade, não passa de uma ilusão, Bom, e esse imediatismo é a palavra do momento, E é até compreensível que muita gente prefira o caminho mais curto para transformar o corpo. Ao mesmo tempo, as redes sociais ampliam este culto à magreza, E fazem parecer que tudo é questão de foco, de força, de fé, de persistência, Ou seja, quem segue direitinho tudo que é pedido aí nas redes sociais, principalmente, tem a barriga de tanquinho, E quem ainda não conquistou a sua, é porque não se esforçou o suficiente. Será que é assim mesmo que funciona, gente? Pois é, claro que a persistência e a força do hábito são fatores muito importantes nesse caminho do emagrecimento saudável, Mas nem sempre é só isso que vai gerar resultados. E é sobre este assunto que nós conversamos agora aqui no Manhã da Piedade com o médico Mauro Lúcio Giacomo, que é cirurgião geral e também gastroenterologista. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Cira, bom dia a todos os espectadores. Então, quando a gente fala de obesidade, doutor, ainda é um problema de saúde pública hoje no Brasil? São muitas pessoas que têm obesidade? Sim. A obesidade em todos os seus graus, desde o sobrepeso até a obesidade grave, severa, ou como é um costume chamar de obesidade mórbida, a gente pode dizer que ela afeta de 1/3 a metade da população do nosso país, tá? E a procura por métodos de emagrecimento em nosso país alcança o 2º lugar mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, realmente é digamos assim, uma doença grave que a longo prazo vai trazer consequências bem sérias para a população. E o que falta para reduzir esses números aí de pessoas obesas no nosso país? Ainda é conscientização, doutor? Sim, seria um dos fatores, A obesidade a nível mundial, ela cresce à medida que hábitos da modernidade também vão crescendo, Então, ela é associada, ou seja, esse crescimento ele é associado cada vez mais à falta de tempo das pessoas, a uma dieta rica em alimentos gordurosos, excesso de carboidratos refinados, E essa falta de tempo vai levando a pessoa cada vez a procurar essas alimentações mais rápidas, E que dão uma saciedade e prazer. Que não tem nada a ver com qualidade, Sim, sim. E aí traz problemas. Exatamente. E essa dieta deixa de ser balanceada e o resultado a gente está vendo nessa elevação, ou seja, uma epidemia mundial de obesidade. Para essas pessoas que estão na luta contra a balança, qual que é o primeiro passo de um emagrecimento saudável, doutor? Sim. Olha, a primeira coisa é que nós devemos entender que a obesidade é uma doença multifatorial, tá certo? Então, não existe, assim, uma única causa para a obesidade. São vários fatores, Sim, são vários fatores e, em geral, uma pessoa que é obesa, ela tem mais de um fator que vai implicar, digamos assim, nesse desfecho de obesidade. Então, pode ter o fator familiar, pode ter, como eu disse, hábitos da modernidade, pode ter fatores psicológicos, pode ser a inatividade física. Então, o primeiro passo é a pessoa procurar um dos profissionais que está habilitado a cuidar de obesidade. Em geral, ela pode precisar até de uma equipe multidisciplinar que vai tratar a sua obesidade, porque, como eu disse, não tem um fator que vai causar, então, logicamente, não vai ser só um profissional que vai tratar. Sim. E aí envolve psicólogo? Sim, equipe de nutrição, médicos, muitas vezes em mais de uma especialidade médica, tá? Então, a primeira coisa é procurar um desses profissionais e, a partir daí, estabelecer um diagnóstico do que está levando pessoalmente à obesidade digamos assim, daquele indivíduo, e a partir daí estabelecer um plano de tratamento que, em geral, deve ser longo, que traga algum benefício para a pessoa a longo prazo e que seja constante. Ou seja, esse plano ele é individual. Sim, além de ser individual, ele deve ser mantido até que o indivíduo emagreça e depois esse plano, em geral, vai ser modificado para um plano de manutenção do seu peso.
Mas o cuidado com essa doença que nós dizemos ser crônica, ou seja, de evolução longa e sem cura ainda na humanidade, ou seja, não existe uma cura única para a obesidade, o tratamento deve ser mantido como se fosse para diabetes, para hipertensão, ou seja, como não temos cura, temos apenas controle. Um acompanhamento permanente, então. Sim, exatamente, mesmo quando já está no peso ideal. Sim. O que a gente pode falar, como eu disse na abertura do bloco, dessas dietas da moda, né? É a dieta da lua, é do sol, é da sopa, não sei mais o quê, e as pessoas acabam aderindo de uma forma muito rápida, né, doutor? Em geral, essas dietas, elas têm sempre a mesma característica. Elas levam, muitas vezes, até por desidratação apenas, a uma perda de peso rápida, porém, ela tem hábitos que a pessoa não consegue sustentar de dieta por muito tempo, ou seja, não é alguma coisa que a pessoa consegue fazer na alimentação em definitivo para o resto da vida. E desta maneira vai chegar uma hora que o efeito dietético, ou seja, de perda de peso, vai cessar e a pessoa vai voltar a ganhar peso. Além disso, existem algumas dietas que podem prejudicar outros sistemas orgânicos da pessoa. Então, algumas sobrecarregam o fígado, outras sobrecarregam o rim. Então, elas não são saudáveis e devem ser, digamos assim, abandonadas, né, em virtude de uma dieta balanceada e de baixa caloria, que seria o mais ideal. Ou seja, além de não ajudar a pessoa a atingir o objetivo final dela, que é o emagrecimento, pode até emagrecer, mas ali instantâneo, depois ela vai voltar a ganhar peso novamente. Pode atingir outros sistemas da saúde da pessoa e complicar ainda mais a situação. Então, é aquilo que eu disse, a pessoa tem que passar por uma análise individual do seu caso, e o tratamento deve ser orientado por profissionais adequados. Sim. Temos perguntas de telespectador, doutor. É a Luciene Gontijo, lá de Ribeirão das Neves. Um abraço para você, viu, Luciene? Obrigada por participar conosco. Ela quer saber se existe fome psicológica. Olha, uma pergunta interessante. Existe sim, né? Como eu disse no início, um dos determinantes de obesidade são fatores psicossociais, né? E existem aquelas compulsões alimentares, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem algum fator psicológico que deixa ela frustrada, ansiedade, ansiosa, né? Às vezes também com distúrbio do sono, insônia. E aí ela vai, digamos assim, aliviar todos esses temores e sensações através da ingestão de algum alimento, muitas vezes calórico, prejudicial, que vai dar a ela uma saciedade e prazer. O alimento, ele traz para o indivíduo uma sensação de prazer. E é como se fosse uma droga mesmo. Ela libera em nosso cérebro e na corrente sanguínea substâncias que vão nos dar prazer momentâneo. É um refúgio. Isso, né? Exatamente. Então, nesses casos, em geral, esse tipo de conduta de alívio dos temores, ansiedades, depressão com alimentos vai levar, no final, a um excesso de calorias e excesso de peso. E, geralmente os alimentos nesta fase que as pessoas mais buscam são chocolates, doces, né? Bastante calóricos. Sim, muitas vezes doce, gordura, fritura, algumas vezes também álcool, tá certo? Todos eles vão liberar essa sensação de prazer momentâneo. Então é como se fosse um efeito assim, de causar prazer momentâneo, né? Então o que devemos buscar nesse caso também é tratamento. Acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico, muitas vezes necessitam até de medicamentos para aliviar essa sensação de depressão. O que é interessante saber é que a pessoa sabe que isso é errado, né? E após aquele leve sensação de alívio e bem-estar, ele vai passar por um processo contrário, de culpa. E às vezes pode agravar um estado de depressão, muitas vezes quando ganha peso. Então, é importante saber que esse ciclo ele tem que ser quebrado. É uma cadeia, né? Sim, é um ciclo vicioso. Agora, você falou de medicamentos. Remédios para emagrecer são indicados? Em quais casos? Os riscos? Sim, eles têm indicações, tá? São indicações precisas. Eles devem ser sempre indicados por médicos. Por quê? Porque eles têm consequências, sim. A maioria delas é no sistema cardiovascular e neural. Pode levar a hipertensão, acidentes vasculares ou derrames, né, cerebrais, infartos e problemas renais. Então, estes medicamentos devem ser prescritos por médicos, situações em que os pacientes não têm nenhuma doença que possa ser agravada por eles, né? E
eles devem ter acompanhamento médico contínuo durante o seu uso, para ver se não vai surgir nenhum desses efeitos colaterais que podem causar uma doença mais séria até do que a obesidade para o paciente. Tá certo. Doutor, você continua conosco? Sim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta, se você tem alguma dúvida, inclusive, pode mandar durante o intervalo comercial alguma questão sobre emagrecimento saudável, manda para o nosso WhatsApp 996428473, que no próximo bloco nós continuamos a falar, né, aqui no programa sobre este tema. Não saia daí, voltamos já.